Olá, eu gravei esse vídeo para a gente entender um pouco como utilizar encontrar aqui no prontuário os pesos do paciente, aferições que foram feitas para a enfermagem, perímetro cefálico, tá? Então ele já tem algumas coisas que já estão bem configuradas e tem coisas que a gente está melhorando ainda aos pouquinhos. Então vamos lá, eu vou entrar aqui, por exemplo, nesses três pontinhos, eu vou escolher aqui paciente de alojamento conjunto. E vou pegar um bebê aqui que já tem algum tempo, que já tenha pelo menos um dia aqui, que provavelmente já tenha anotado alguma coisa da enfermagem aqui, tá? Eu vou procurar no local que está mais fácil, que geralmente a gente está trabalhando com a prescrição aqui, e aí você consegue acessar nessa parte aqui de peso, sinais vitais. Esse local aqui você pode inclusive cadastrar, né, o peso. O ideal é que antes da prescrição, se não tiver nenhum peso, que a gente sempre cadastre um para poder utilizar as fórmulas do sistema, tá? E é importante também para olhar o peso que já está anotado. Então eu vou aqui, peso e sinais vitais, vou pegar o de ontem, tá vendo? Ontem, no dia 11, na hora que o bebê internou, a primeira coisa que o pessoal faz é medir. Ó. Então está aqui o peso. Veja que ele está em registros de aferição. Tá? Quando eu abro em peso sinais vitais, ele vai estar aqui registros de aferição. Tá? E aí a gente tem aqui as aferições que foram feitas. Tá? E aqui o peso, a estatura, né, que na verdade é o comprimento, o perímetro cefálico, o perímetro torácico. Tá? Essa é uma forma, tá? Outra forma que a gente pode utilizar é olhando pelos gráficos. Aqui está nutrição e gráficos, tá vendo? Vou entrar aqui em gráficos MV, que é esse aqui da OMS. E aí, todas as anotações da enfermagem, elas já vão aparecer automaticamente aqui nos gráficos, tá? Então aqui a gente tem gráficos das crianças, né, de 0 a 6 meses, 0 a 24, intervalo você que escolhe aqui. Mas de qualquer forma, eu vou procurar aqui, por exemplo, peso para a idade, tá? Vou começar com peso para a idade, que está aqui, ó. Veja que tem três gráficos, perímetro cefálico e comprimento e idade, né? Veja que aqui ele está marcado que só as suas aferições, quer dizer, só o que você anotar de peso é que vai aparecer, que às vezes é mais confiável. Mas como a gente geralmente vai confiar aqui no que foi feito pela enfermagem, eu vou desmarcar e a gente vai ver as aferições que foram feitas para elas, tá? Todas que foram feitas vão aparecer aqui dia a dia, tá? Então você já vai saber mais ou menos aqui, encosta na bolinha, vai saber qual era o peso, qual era a idade que estava no momento, tudo certinho, e qual Z-score que ele está, tá vendo? Ele vai aparecer. Ok, o mesmo pode ser feito aqui para perímetro cefálico, tá vendo? O mesmo pode ser feito para comprimento, tá? Essa é uma outra forma de visualizar as medidas que a enfermagem faz. Entra no gráfico e desmarca aferições do prestador, ok? Isso aqui é bem interessante também na UTI. Eu vou até passar para um paciente de UTI do complexo NEO, pacientes que estão internados há mais tempo. Vou colocar aqui um paciente então da UTIM, que provavelmente já tem mais aferições, só para vocês conferirem. Vou pegar esse bebê que está mais velho aqui, que já tem mais aferições. Então, eu vou vir aqui na parte de prescrição, prorrogação e parecer. Desculpa, eu vou vir na parte de nutrição e gráficos. E aí a gente tem tanto os gráficos da OMS, que era aquilo que eu acabei de falar para vocês, vou vir em peso, vou desmarcar aferições somente minhas, para deixar os da enfermagem aparecer. Percebam que aqui ó, a gente já consegue ver uma curva com todos os pesos ponto a ponto, tá? Das pesos diários. E aí a gente já consegue, né, visualizar que um bebê que vinha indo bem, que de repente ele estagnou, não ganha mais peso, até deu uma reduzida, e agora volta a ganhar peso. Então a gente já consegue estudar ao longo do tempo. O único problema é que essas curvas do OMS, elas são feitas para bebês acima de 0, né, de 40 semanas, tecnicamente. Então, um bebê prematuro desse aqui, como esse é um bebê prematuro, sempre a leitura vai ser baseada na idade que ele está hoje, né, que não é a idade corrigida. Tá? Então, na prática, ele vai ficar sempre abaixo. Então, ele não serve, né, para a gente, com toda a fidedignidade, a gente acompanhar, apesar de já ter uma noção, né, da curva que está estagnando. Tá? Então, se eu quiser utilizar, a princípio a gente vai montar esse tipo de gráfico com o tempo também
Para os prematuros, que a gente tem que programar sobre a idade corrigida, tem que treinar ainda com a TI. Mas a princípio vocês podem utilizar esse aqui, gráficos neonatologia. Então, por exemplo, esse é um menino, vou utilizar o Phantom, que está todo mundo já mais acostumado a usar, mas depois na programação oficial a gente deve deixar o gráfico do Intergrowth, que é o que está sendo utilizado internacionalmente hoje para prematuro, que é como se fosse da OMS, tá? Mas a princípio eu vou usar essa do Phantom. Então eu vou abrir aqui um gráfico, tá? E aí toda vez que eu abrir o gráfico, eu posso ir salvando diariamente os pesos da criança, perímetro cefálico. O único problema é que ele tem que ser manual, né? Porque quando é bebê prematuro, ainda não conseguimos configurar o sistema, então vai precisar de ser manual. Então a gente vai ter que fazer isso manualmente mesmo, tá? Então vai ter que ir lá e marcar peso a peso. Aqui está demorando para abrir, porque eu estou acessando de casa e é muito lento aqui quando a gente acessa de casa, tá? Mais lento que o que já acontece no hospital às vezes. Ok, está terminando de abrir. Vai aparecer um gráfico, que é aquele gráfico normal que geralmente a gente imprime e marca à mão, né? A única diferença é que a gente vai poder marcar o gráfico, né? Aqui nesse papelzinho aqui, tá? Então aqui tá vendo, ó, o gráfico de Phantom, normal, que todo mundo já conhece. Eu vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo. Vai aparecer essa tabela aqui de desenhos, tá? E aí basta eu arrastar, né, para a tela onde eu quero. Por exemplo, se eu pegar um bebê de 32 semanas, quero colocar que ele tem 2 quilos aqui, né? Eu vou trazer aqui para essa região. Reduzo o tamanho do círculo aqui para o tanto que eu quiser. Então, 32 semanas e 2 quilos vai ficar aqui, tá? E aí eu posso, inclusive, arrastar também aqui um texto qualquer, se eu quiser deixar registrado aqui do lado, por exemplo, né? O peso que estava no dia, ou a data que eu fiz essa aferição, né? Tipo, 9 de dezembro de 2020. Se quiser anotar também o peso certinho, né? 2 quilos. Isso tudo pode a gente colocar aqui também sem problema. E aí a gente salva, né, diariamente, tá? Eu posso ir salvando, amanhã vem uma outra pessoa e salva também. E assim a gente vai montando o gráfico aqui para no final certificar e imprimir. A ideia é só não certificar, porque senão alguém vai ter que copiar e colar. Então você vai salvando e vai mexendo no gráfico aí diariamente, tá? À medida que for fazendo. Isso pode ser feito também e agora já está disponível aí no sistema. Então essas são as formas. Vou apagar aqui porque eu estou mexendo e não está o peso correto. Ok? Então essas são as formas. Obrigado aí.